Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais um podcast. E hoje nosso podcast é muito especial, porque nós estamos aqui com dois ex-alunos, pai e filho. Nós estamos aqui com o tenente-coronel da Polícia Militar, Diego Bessa, e com o nosso ex-aluno, Gabriel Bessa. O nosso querido aluno, Diego, ele estudou aqui até 2010 e ele foi formado na UFG. E eu estou aqui para fazer uma pergunta para o senhor, que também é médico. Vou começar com a pergunta que todo mundo quer saber. Ainda vale a pena a medicina em 2026? Bom dia, né? Realmente vale bastante a pena, né? Tendo em vista que é uma profissão que ainda falta bastante profissionais em nosso país. Então, ainda tem uma remuneração boa. Não vou falar que é excepcional não, porque toda vez a gente quer sempre ganhar mais, né, filho? Mas ainda é uma profissão, né, que apenas tem a formação, o diploma, você consegue um bom emprego no nosso país ainda hoje em dia. Só que não adianta só formar e trabalhar no dia a dia, porque cada dia mais os valores do plantão vão ficar defasados. Então, apenas formar não é o básico hoje. Então, você tem que ser um bom especialista. Então, formou, faça uma residência, né, conseguir fazer 2 pós-formatura e, com certeza, sendo um bom profissional, você vai ter boa rentabilidade. Então, ainda querendo, né, ou não, essa resposta é uma resposta bem simples, que é sim. Ainda tem uma rentabilidade muito boa a parte da medicina em nosso país. O senhor acha que a residência ficou mais importante do que era antes ou tem o mesmo peso? Não, a residência ela é de suma importância. Na época que estudei, não existia outras faculdades, igual hoje tem várias, né? ABCD, Unidunité, então assim, tem várias. Então, a formação na UFG que eu tive, na Federal, foi de suma importância. Porém, se você não tiver uma especialização, né, com uma residência boa, não adianta nada. Não adianta hoje você fazer qualquer faculdade e não ter especialidade. Né? Hoje a pessoa não vai consultar comigo porque eu fui formado na UFG, não, é porque eu sou especialista na área. Hoje eu sou cirurgião de mão, então se hoje uma pessoa precisa de um atendimento na mão, procura um especialista na área da mão. Se precisa do pé, vai procurar um especialista de pé. Então, hoje em dia, a residência, sim, ela é de suma importância para uma pessoa ter uma melhor capacidade laboral. E com isso, ele pode botar o preço que ele quiser. Então, hoje, a pessoa ganha mais com mais especialidade que ela tenha. O senhor que trabalha nessa área e o senhor foi formado, se formou em alguns anos anteriores, olhando os novos médicos, o senhor acha que alguma coisa mudou? Mudou demais, mudou demais. Com essa entrada de várias faculdades, né, tem uma facilidade para poder fazer medicina. Então, hoje em dia, a família que tem um filho que passou para a faculdade de medicina não tem a festividade que era na minha época, né, porque era muito mais concorrido, mais difícil de passar. Né? Porém, a qualidade de ensino caiu muito. Então, hoje é até perigoso ir para um plantão uma pessoa que não tem residência, não tem especialidade, ser atendido por um bom profissional. Então, é perigoso isso. Então, não adianta nada só você ser formado e não correr atrás de uma especialização boa. Né? Tem muitas faculdades que não tem hospital-escola fácil. Então, como é que ele vai ter aquela prática do dia a dia? Então, infelizmente, a gente tem a possibilidade de ser atendido por um profissional que talvez não foi muito bem formado. E é profissional, porque tem lá o diploma do MEC, tem o diploma da faculdade. Né? Então, se você pelo menos for atendido por um especialista, fica mais tranquilo em relação a isso. Porque ele foi forjado para ser um profissional mais capacitado na sua área. Puxando um gancho da pergunta do senhor, e agora vai uma pergunta um pouco polêmica, que pode ir até para os cortes do Instagram do colégio. Certo. O senhor acha que a inteligência artificial ajuda ou atrapalha o médico? Ajuda. O que é isso? Tem que ajudar bastante. Aquele profissional que fugir disso vai fugir da vida. Então, se a pessoa ela tem uma má formação ou não estudou aquilo de forma correta, né, com certeza não vai lidar bem com um paciente que vai chegar na sua sala já com todo o laudo possível. Né, mas ainda aquele médico bem informado precisa ver o paciente, precisa fazer o exame físico do paciente. Não é só pegar um exame, como acontece, chega na minha pessoa, não, doutor, fiz esse exame que deu isso. Mas se o exame está X e a pessoa tem outras queixas,
aquele exame não tem tanta relevância. Então, o exame é apenas, a IA, no caso, que é o que está acontecendo hoje em dia, é apenas para ajudar na sua parte final de prognóstico com o paciente, de tratamento com o paciente. Mas a base da IA, ela bem feita, ela é muito boa. O que é isso? Você fazer um texto hoje redigido, um relatório básico, a IA ela corrige tudo aquilo ali para você que você precisa. Né? Então, eu acho que ela veio para somar. Então, aquele profissional que porventura achar que é ruim, que isso aí vai ser mal para o profissional, eu acho que está totalmente enganado. Ele tem que lidar com aquilo para o ajudar. Né? Então, hoje a IA ela é maravilhosa para quem sabe utilizar. Para o lado errado, sim, também pode ir ao contrário. Né? Tem muitas vezes esse paciente chega já com tudo na cabeça. E para você tirar aquilo em relação, você tem que se explicar, você tem que ser bastante ético. Né? Então não adianta nada. Se a pessoa vem, eu gosto muito do paciente que venha, já estudou aquilo. Porque eu falo com propriedade daquela matéria que eu sei. Então se vê alguma coisa da minha área, é obrigatório que eu saiba tudo daquela área. Né? Até mais, é uma coisa que mesmo após a formação de um profissional, a gente não para de estudar. Então toda semana tem uma tecnologia nova, tem um artigo novo, né, que a gente tem que ler. Toda vez, todo ano tem uns congressos que eu vou em todos, né, principalmente os brasileiros da minha área de mão, para ver essas novas tecnologias, conversar com novas pessoas, abrir a mente. Agora, se você fechar e ficar no seu mundo com relação a não pode ser utilizado, o paciente tem que ouvir e fazer tudo que eu falo, não, isso é totalmente errado. Hoje em dia, não, você tem que entrar para discutir e tentar ver a melhor forma de tratar o paciente. Com IA, sem IA, não. Então, para mim, a IA veio, no meu caso, para facilitar meu serviço. Tá bom? Porque tem muitas pessoas que falam, e tem muitos casos saindo agora no jornal, que existem muitos estudantes de medicina que estão usando a inteligência artificial como forma de cola ou como forma de diagnosticar o paciente mais fácil. O que o senhor acha em relação a isso? Complicado, né? Então, assim, a formação, a pessoa tem que assimilar tudo, né? Igual um HD, quando você entra na faculdade, o HD em relação à medicina é zero. Então, você vai sendo forjado, formado para ter uma capacidade de raciocínio melhor. Mas se a pessoa acostumar só com aquilo, com a IA, não, o pessoal está com dor de cabeça e com isso. Aí bota na IA, vai falar, não existe isso de possibilidade. Só que você tem que avaliar cada possibilidade na realidade daquele paciente. Agora, se já começar de forma preguiçosa, ele vai ser um profissional preguiçoso. Isso aí lá na frente vai render processos contra o profissional e vai ter uma menor rentabilidade. Então, um profissional hoje, que é bem capacitado, bem formado, não vai usar a IA em seu favor, né? Nada para tentar utilizar ela apenas para tudo na vida. Não. Então, ela veio para ajudar. Né? Mas se a pessoa se acomodar e utilizar a IA para tudo, isso com certeza vai pagar um preço lá na frente. Última pergunta para o senhor, para a gente finalmente poder passar para o Gabriel, né? Para ele poder contar um pouco da trajetória dele aqui no colégio. Muitas pessoas idealizam muito o curso de medicina. Às vezes que é um curso muito difícil, às vezes que é um curso muito fácil. Eu queria que o senhor falasse como foi a trajetória do senhor na faculdade, as dificuldades que o senhor enfrentou e como que o senhor passou por tudo isso. Até mesmo para o Bessa, seu filho, poder já chegar na faculdade melhor. Não, são realidades muito diferentes, né? São quase 20 anos de diferença da minha entrada para a entrada dele. Então, no tempo que eu estudava, era base, era livro, caderno, tudo. Hoje não, hoje o menino não usa nem isso. Hoje pega um tablet, um celular, tudo vê pelo celular, baixa os livros pelo celular, tudinho. Aulas online, no meu tempo não existia isso, né? Até com a pandemia, que foi depois, já estava até formado, que veio a tecnologia ajudar em relação a isso. Então, a pegada é diferente demais do que é hoje. Então, naquela época, tínhamos que talvez lutar um pouco mais para ganhar um pouco mais de conhecimento. Hoje não, já está tudo vomitado na frente do aluno. Então, hoje eu acho que é mais fácil que ele consiga ser um bom aluno. Tem a IA para ajudar, tem os livros online para ajudar, e tem aulas gravadas de cursinhos que no meu tempo não existia. Então era um pouco mais, mas era o tempo. Então assim, são realidades diferentes, igual hoje. A televisão é bem diferente do que era há 20 anos atrás.
Então, o que a gente tem é ver a realidade. Hoje está mais fácil conseguir uma vaga na faculdade, está mais fácil. Tá mais fácil arrumar em relação à especialidade, ok, porque abriu mais cursos, só que hoje em dia o valor que for pensar que pagava num plantão na minha época é quase o mesmo de hoje. Ou seja, se a inflação também sempre tendo. Então, o valor real do médico foi desvalorizado, principalmente para quem não é especialista. Estou falando de plantão. Então, um valor que quando eu formei eu ganhava o X, hoje está um pouquinho mais de X, mas se olhar em relação ao valor real, ele está desvalorizado. Então, a pessoa tem que especializar para conseguir cobrar aquilo do que você tem em relação a estudo. Só que uma coisa que eu falo que o Colégio Protágoras teve na minha vida, que eu tenho certeza que também no Gabriel tem também, é que ele sempre motivou que aquele aluno estudasse, corresse atrás dos seus sonhos, como eu aconteci, e não ter preguiça das coisas. Então, aluno que é preguiçoso não vai ser nada na vida, de coração. Pode ganhar tudo na mão. Hoje em dia os meninos ganham tudo na mão e não dão valor nas situações. Então, se um menino que não deu valor, não dá valor no cursinho, não dá valor no Protágoras, que é um colégio excepcional, ele não vai dar valor na faculdade, não vai dar valor na residência, e ele vai formar, ganhar um salário X e vai estar satisfeito. Mas a vida tem que sempre pensar em querer mais, conquistar mais, estudar mais, ser um bom profissional. Né? Então, eu tenho essa fome sempre da minha vida de crescer. E é isso que eu queria que o Gabriel tivesse na vida dele, crescer, valorizar, né, ser grato por tudo, pelo colégio Protágoras que me ajudou, que ajudou você, que com certeza vai ajudar mais pessoas na vida. Até meu menininho de 7 anos, a hora que entrar no segundo grau, vai estudar aqui, se tiver aqui em escola, que eu acho que vai estar aqui ainda. Então é um colégio que eu tenho como base de formação da minha vida. Então é um colégio que é íntegro, correto, não tem coisas erradas de jeito nenhum e quer que você seja a melhor pessoa possível, tanto aqui no colégio, no cursinho, na faculdade, e você vai levar isso pela sua vida. E é isso que eu gostaria que ele carregasse também, que tudo que a gente faz hoje tem consequências amanhã. Então faça o bem sempre, 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 e sempre corra atrás de tudo. Não tenha medo, não tenha preguiça. Se tiver com fome, vai lá e come o papel e vai embora. E cresça. Porque lá na frente, com certeza, você vai ser recompensado. Muito obrigada pela participação do senhor, por vir aqui, mesmo o senhor tendo uma agenda muito cheia, o senhor ter vindo aqui, ter gastado esse tempo, né? Por nós, muito obrigada. Porque é muito bom sempre a gente ter um profissional que entende da área como o senhor. É um privilégio para mim, de verdade, estar aqui junto com o senhor. E finalmente chegou a sua vez, Gabriel. Eu queria perguntar para você, queria que você falasse um pouco da sua trajetória no colégio. Que você falasse como foi para você, o tempo que você passou aqui, aonde você estava antes de vir para cá, como foi para você seu estudo, as provas, como foi a sensação quando você viu que finalmente você tinha conseguido. Eu queria muito que você falasse sobre isso no seu tempo. Fala da forma que você quiser. Bom, o nosso querido doutor Diego Bessa, ele teve que sair agora porque ele tinha uma cirurgia marcada, então ele teve que sair, mas sem problemas, porque de qualquer forma agora nós iríamos dar continuidade com o Gabriel. Gabriel, eu queria que você falasse para mim como foi sua trajetória no Colégio Protágoras, o que você achou dos professores, das provas, se é mais ou menos parecido com as provas que você fez para você entrar na sua faculdade, como foi sua reação, a faculdade que você entrou, o ensino que você tinha antes de chegar aqui no Protágoras. Meu nome é Gabriel Bessa, fiz cursinho aqui durante 3 anos, fui aprovado em medicina na Unirv de Aparecida. Vim do interior, mudei aqui para Goiânia para fazer o ensino médio, mas percebi que a base que eu estudei lá não ia ser suficiente, mas quando eu cheguei aqui no colégio, graças aos professores, ao Permínio, ao Correia, isso tornou tudo mais tranquilo. Simulados, plantões, tudo assim, me ajudou bastante, principalmente no começo, porque eu estava muito nervoso, muito perdido, basicamente sem base nenhuma do que eu tinha estudado no ensino médio, não foi o suficiente. Mas quando eu cheguei aqui fui acolhido,
me senti como realmente parte de uma família. E Agora eu vou te fazer uma pergunta como uma pessoa que também tem um sonho de passar em medicina, que é o meu caso. Como foi o momento em que você viu a sua aprovação? Como foi sua reação? bom, eu fiquei, tipo, sem acreditar, fiquei em choque, porque eu tava na sala de estudos. Aí um amigo meu, que também foi aprovado junto comigo, chegou em mim e falou, Bessa, você passou. Aí eu fiquei assim, quê? Aí eu falei, não é possível. Aí ele me mostrou a lista lá dos nomes de quem estava aprovado. Eu falei, não, é mentira isso daí. Aí eu mesmo tive que entrar lá no site da Unirv e olhar e ver que meu nome estava lá como aprovado. E foi algo, assim, incrível. Eu chorei ainda, algo que eu não esperava que eu ia fazer. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, passei. E minha mãe, o quê? Ela agiu, tipo assim, como se fosse algo, assim, inacreditável, surreal. Ela começou a gritar e quem tava com ela lá pensou que tinha acontecido alguma coisa ruim comigo, porque eu não sou de ligar pra ela tarde, assim. Só que foi algo que basicamente mudou tudo na minha vida. Mudou. Bom, você tinha falado que quando você chegou no colégio, você sentiu que você não tinha uma boa base para o estudo, né, para você poder seguir, principalmente pelo curso que você queria. Você achou que os professores te acolheram quando viram que você tinha essa dificuldade, que eles te ajudaram, que eles realmente foram uma família para você? Isso realmente me surpreendeu quando eu cheguei aqui, porque eu fui muito bem acolhido e foi uma sensação de, pô, eu tenho onde poder segurar, onde eu posso me agarrar para conseguir alcançar esse sonho. E foi difícil, pra falar a verdade também, não vou mentir. No começo foi bem chato também, porque começar tudo do zero assim foi algo que levou bastante tempo também. Só que com o tempo assim as coisas foram andando, fui conseguindo ficar melhor. Tinha muita dificuldade em química, graças ao Thiagão, Rivaldo, o Alex também, foi o que retirou essa dificuldade, vamos dizer assim. E foi isso. Eles me ajudaram bastante. Não me senti assim, não senti uma sensação de... Calma aí. Não senti essa sensação de abandono. Então, o colégio realmente me ofereceu um grande apoio. Agora, em relação às provas, você acha que as provas do colégio, os simulados Enem, às vezes simulados que a gente faz para faculdades em específico também, te ajudaram? Sem dúvida nenhuma, porque assim, se você não fizer o simulado do colégio, não tem como você ter uma noção de como vai ser um vestibular, de como que você tem que estudar, porque assim, se chegar só uma lista, vai ter uma lista de um conteúdo de tal professor. Aí você chega no vestibular no dia ou no simulado assim, você vê que não é só tipo aquele conteúdo. São vários conteúdos assim diferentes distribuídos pela prova e você ter uma noção de como fazer, o tempo que você vai levar para fazer essas questões é muito importante, porque querendo ou não, um dos principais fatores que faz você ser aprovado é saber lidar com o tempo no vestibular. E você acha que essa questão de você conseguir lidar com o tempo e essa questão do seu avanço nos estudos foi graças a quê? Bom, foi graças a muita tentativa, que foi bastante simulado, onde eu saí mal, na maioria deles eu fui ruim, mas com o tempo eu fui pegando o esquema, falei, pô, levar um pouco mais de tempo nisso, desse conteúdo, outro levar menos tempo. E foi isso, foi questão de tentativa e erro. Não é questão de fazer um simulado aí, vamos sair bem. Não, tem que estudar, tem que pegar o livro, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque não é só chegar lá, fazer cálculo, pegar x quadrado e resolver a questão. Não é assim, você tem que saber a teoria do conteúdo e é isso. Agora, uma pergunta que, apesar de curta, às vezes possa ser um pouco difícil de responder. Mas teve algum momento que você quis desistir? E por que você não desistiu? Teve bastantes momentos
eu quis desistir porque é muito cansativo. Rotina de estudo, eu estudava basicamente o dia todo, então dava aquela sensação de cansaço e não passava. Fiz muito vestibular e nunca ia. Eu chegava perto de ser assim, convocado, mas nunca ia chamado. Mas foi o que me motivou também. Falei, pô, tô chegando perto. Tô indo. E como é meu sonho desde pequeno, desde quando era criança, então eu falei, não posso desistir aqui. Já fiz esse tempo todo de cursinho, já fiz esse tanto de vestibular, por que eu vou desistir? Foi o que me motivou e continuei até ser aprovado. E para a gente poder encerrar bem aqui, você tem algum conselho ou alguma dica para dar para aquele aluno que às vezes está quase desistindo do sonho, que às vezes estava igual você, está no quase, mas nunca vai, e está pensando, não sirvo para isso, isso não é para mim. Você tem alguma dica para dar para esse aluno? A primeira dica é realmente não desistir, porque assim, se você parar para pensar, pô, tô quase. Não faz sentido eu querer desistir. Por mais que eu, sei lá, tenha 2, 3, 4 anos de cursinho, por que eu vou desistir logo agora? Esse processo todo que eu tive foi nada, então é sentar, estudar, deixar de fazer, por exemplo, eu gostava muito de jogar. Perdia muitas horas jogando, principalmente no começo, assim, que você tá meio assim, vou estudar agora ou vou jogar. Só que assim, você tem que deixar de fazer bastante coisa que rouba o seu tempo. Você tem que realmente dedicar aos estudos, sentar, ficar lá, ter videoaula quando der, quando estiver fazendo colégio, ir para os plantões, fazer específica, é o que vai te ajudar. É difícil pra caramba, mas sem esse caminho difícil, sem esse caminho tortuoso, assim, tem como. Bom, Gabriel, muito obrigada por você ter cedido esse tempo para você estar aqui junto com a gente, falar um pouco da sua trajetória, ajudar a gente a entender o que você passou, incentivar o aluno que também quer passar. E muito obrigada a vocês que acompanharam este podcast até o final. Queria pedir para vocês poderem compartilhar, poderem reassistir esse vídeo, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, e assistir os nossos próximos podcasts também. Tchau, gente. Muito obrigada. Prodcast, o seu podcast educacional.